Perfeito, Kátia, obrigado pelo feedback aí. Vamos começar então. Então vamos falar, hoje nós vamos falar sobre essa questão da imersão, né, da avaliação do Ninebox. E vamos começar, eu quero começar falando um pouquinho, fazendo uma apresentação breve aí do meu trabalho, né? Então, eu sou administrador de empresas, né? Eu sou pós-graduado pela FIA, a USP aqui em São Paulo. Hoje eu sou considerado um dos maiores especialistas em avaliação de desempenho no Ninebox aqui no Brasil. Tá? Então é um nicho aí bem específico. Inclusive, eu já tenho mais de 5 a 6 anos aí estudando só sobre avaliação de desempenho do Ninebox, tanto aqui no Brasil como fora. Vocês percebem que existe aí uma certa... não existe uma certa abundância em relação a material de Ninebox aqui no Brasil. Tá? Então, eu venho estudando muito sobre essa questão da metodologia e a grande proposta aí hoje, nesse encontro de hoje, é compartilhar todos esses ensinamentos aí com vocês. Tá? Então, hoje nós temos aí a atuação tanto ministrando cursos e treinamentos para profissionais da área de RH, como também fazendo implementação de software nas empresas. Então nós temos uma atuação aí tanto no mercado B2C, que é formando alunos, né, formando profissionais da área de RH, como também no mercado B2B. Nesse mercado B2B nós atuamos aí fazendo implementação de consultoria e software nas empresas. Tá legal? No caso, Úrsula, que o áudio não está ok, você tem que precisar habilitar o áudio aí no Zoom mesmo, tá? Porque o áudio está ok. É que você tem que vir e fazer habilitar o seu áudio, tá legal? Bom, eu sou membro da BRH São Paulo aqui, né, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Eu tenho certificação em coaching, DISC, escrevo artigos, né, e hoje eu tenho um pouco mais de 21 mil seguidores aí no LinkedIn, tá? Inclusive, até uma novidade aí para vocês, esse ano a gente lança o nosso livro sobre a metodologia do Ninebox. Então, vai ser o segundo livro aqui no Brasil falando sobre esse tema, e a gente está bem empolgado aí em compartilhar esse material com vocês, né? Que é um material que a gente já vem escrevendo, desenvolvendo há bastante tempo, e esse ano a gente divulga aí o nosso livro para falar um pouco mais da metodologia do Ninebox, tá legal? Bom, vamos voltar aqui na apresentação. Falando um pouco mais sobre a Platinum, né, eu sou um dos sócios aqui da Platinum Consultoria, uma consultoria voltada à parte de RH e carreira. Nós estamos no mercado aí desde 2013 e, como eu disse para vocês, nós estamos sediados aqui no Centro Empresarial de São Paulo, né, que é o Senesp, aqui na Zona Sul de São Paulo. E nós temos hoje uma equipe, né, que todas as pessoas aí voltadas para a parte de RH para entregar a parte dos projetos, tanto de avaliação de desempenho, como também voltada à parte de RH e carreira para o mercado, tá legal? Então essa foi uma apresentação breve aí, só para quem não me conhece, para quem não acompanha o nosso trabalho lá no Instagram ou no LinkedIn, conhecer um pouquinho aí do nosso trabalho, tá legal? Bom, vamos dar sequência e vamos começar então falando um pouco sobre o Ninebox, que é uma curiosidade aí que muitas pessoas têm. A história do Ninebox, ela começou ali no nascimento, né? O grande nascimento do Ninebox, ele aconteceu da seguinte forma. Antigamente, as empresas, elas faziam a gestão de portfólio de produtos. E o que era basicamente isso, né? As empresas, elas tinham alguns produtos, e essas empresas, como é que elas faziam a gestão desses produtos? Elas separavam esses produtos em 4 quadrantes e através desses 4 quadrantes, elas colocavam, né, quais eram produtos que estavam aqui, por exemplo, no quadrante de vaca leiteira, né, que são produtos que tinha, por exemplo, que não gerava muitos recursos, né, que gerava, na verdade, muitos recursos, que não existia muito investimento, que eram recursos realocáveis. Produtos estrelas que geravam muitos recursos, eram altamente atrativos, exigiam investimento significativo. Os produtos de interrogação que geravam poucos recursos, né, uma perspectiva de crescimento e uma decisão de risco. E os produtos abacaxi, que geravam poucos recursos, não existia crescimento de mercado e tinha uma possibilidade muito grande desse produto sair do negócio. Então, em linhas gerais, como é que funcionava isso daqui? Vamos pensar da seguinte forma. As empresas, elas faziam a gestão desses portfólios de produtos
para saber quais eram os produtos que seriam continuados e quais seriam os produtos que seriam retirados ali do portfólio da empresa. Tá? Então, isso por muito tempo, por muitos anos, as empresas faziam a gestão de portfólio de produtos através desses 4 quadrantes. E aí, o que aconteceu? Né? A GE, junto com a McKinsey, a GE é aquela empresa, né? Empresa que todos conhecem, que trabalha bastante fabricando eletroportáteis e eletrodomésticos. Junto com a McKinsey, que é uma consultoria americana, o que elas fizeram? Né? Elas pegaram essa gestão de portfólio de produtos que essas empresas faziam, né? Através desses 4 quadrantes, e olharam essa matriz e pensaram assim, bom, se eles fazem a gestão de portfólio de produtos através desses 4 quadrantes, por que a gente não pega uma ideia dessa matriz e faz gestão de pessoas, gestão de talentos através dessa matriz do Nine Box? E aí foi quando a GE, junto com a McKinsey, fizeram uma adaptação da matriz do Nine Box para fazer a gestão de talentos, a gestão de pessoas na metodologia do Nine Box. Aí é óbvio que eles olharam e falaram, bom, a gente não consegue fazer a gestão de portfólio com 4 quadrantes. A gente precisa passar para 9 quadrantes para que a gente possa fazer a gestão de pessoas. Então, eles aumentaram a quantidade de caixinhas, então de 4, a matriz acabou passando para 9. Então, foram 9 quadrantes que foram criados ali na GE, que a GE, junto com a McKinsey, elas foram as grandes prepulsoras, aí, as idealizadoras disso. É lógico que vocês vão ver muitas literaturas que vão dar o nome de outra, vão dar alguma outra autoria, alguma outra empresa ou de alguma outra forma. Mas quando nós falamos de metodologia do Nine Box, muito se arremete a GE como uma das grandes responsáveis e uma das grandes prepulsoras aí da metodologia do Nine Box. Tá legal? Então, assim que foi criado a metodologia do Nine Box. Para quem quiser conhecer um pouco mais, eu até sugiro vocês pesquisarem no Google ou se aprofundarem em alguns materiais, tá? Da parte introdutória da matriz. Porque é óbvio que a intenção aqui não é entrar muito em questões conceituais, até porque é um treinamento mais prático, um treinamento mais dinâmico, tá? Então, mas para quem quiser se aprofundar, vocês conseguem entender um pouco mais da parte histórica, a parte metodológica da metodologia do Nine Box, tá legal? E aí, feito isso, nasceu a metodologia do Nine Box, né? Foi-se criado essa matriz, tá legal? E vamos prosseguir aqui para entender um pouco do conceito do Nine Box. O Nine Box, ele é basicamente traçado aqui em 2 eixos, que é um eixo de desempenho e o eixo de potencial, onde através desses 2 eixos você tem a plotagem dos funcionários em uma dessas 9 caixinhas, tá? Que são exatamente os 9 boxes. Tá? Esse eixo aqui, que é o eixo de desempenho, ele também é considerado aqui o eixo X, que nós chamamos, né? Então, você tem o eixo X, que é representado aqui pela parte de desempenho, e o eixo Y, que é a parte de potencial. Ah, Edgar, mas eu vi em outra metodologia eles não trabalham com potencial, eles trabalham com cultura, eles trabalham com comportamento, eles trabalham com competência. Está errado isso? Não, não está. Você tem várias formas de você trabalhar com a metodologia do Nine Box. Não precisa ser especificamente só com essa configuração que nós temos aqui. É óbvio que para você fazer a plotagem, para você utilizar a metodologia do Nine Box, você precisa traçar em 2 eixos. Você não pode ter somente um desses eixos, porque senão você não consegue fazer o cruzamento dessas informações. Mas se porventura você quiser tirar aqui a parte do potencial por exemplo, e colocar aqui cultura, competência, comportamento, você pode também. Não tem nenhum problema e nenhuma restrição você fazer isso. Tá? O que eu estou trazendo aqui para vocês, inclusive que nós trabalhamos aqui com todos os nossos clientes e alunos, é a forma original da metodologia, que é trabalhar com o eixo de desempenho e o eixo de potencial. Tá legal? Então vamos prosseguir aqui com a parte da apresentação, né? E aí foi esse ponto que eu passei para vocês, que a análise é feita em 2 eixos, no eixo de desempenho e no eixo de potencial. Tá? Quando nós falamos do eixo X, que é o eixo de desempenho, existem 2 formas de você trabalhar
com a parte do eixo X. Ou você trabalha com metas, que são metas quantitativas, onde essas metas você vai estipular, por exemplo, metas para o colaborador, e ele, obviamente, vai atingir parcialmente ou não atingir essas metas. Tá? Então, quando nós falamos do eixo X, que é o eixo de desempenho, ou você trabalha com metas, que você vai estipular metas para esses colaboradores e vai fazer a mensuração se eles atingiram ou não essa meta, ou você faz um questionário de performance, que a gente chama de questionário de performance padrão, que aí você consegue colocar também algumas perguntas que estão relacionadas, por exemplo, a responsabilidades, a atribuições do cargo, para identificar se esse profissional, esse colaborador, ele está performando ou não. Tá? Existem duas formas de você fazer o questionário, construir o questionário aqui para esse eixo de desempenho. Ou você estipula metas, ou você faz um questionário de performance, ou um questionário de responsabilidades, né, que nós chamamos. Tá? Então, essas são as duas maneiras. Ah, Edgar, legal, e como é que eu vou fazer isso? O primeiro passo é você estruturar um questionário onde você vai fazer o apontamento para esse eixo de desempenho. Então, por exemplo, aqui na matriz do Ninebox, você vai precisar de um questionário de perguntas relacionados à parte de desempenho, que aí são as metas, ou esse questionário de performance ou questionário de responsabilidades. Então, você vai elaborar algumas perguntas para apontar para esse eixo X, tá? E um outro questionário que vai apontar para o eixo Y, que é o eixo de potencial. Tá? Então, são dois questionários, cada um fazendo um apontamento para um desses eixos. Lembrando que o eixo X é o eixo que nós estamos falando de desempenho. Então, desempenho nós estamos falando de passado. Tá? Nós vamos analisar as entregas, os resultados, os entregáveis, tudo relacionado à parte passada. E quando nós falamos do eixo Y, nós estamos falando de futuro. É de algo, de você projetar algo futuro para esses colaboradores, tá? É fazer uma análise de potencial, tá? Quando eu for fazer a demonstração prática da ferramenta para vocês, vai ficar um pouco mais claro para vocês entenderem um pouco de como que funciona essa parte dos questionários, como que é feita essa divisão em cada um dos eixos, tá legal? Então, basicamente é isso. Quando nós falamos da matriz do Ninebox, são dois eixos, dois questionários, cada um fazendo o apontamento. Tá? Que aí você tem a plotagem dentro dos funcionários dentro desse box. Tá? Deixa eu dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Vamos trabalhar dentro de uma hipótese que você foi lá, colocou um questionário para ele na parte de desempenho e ele teve um desempenho esperado aqui, né, dentro desse primeiro questionário. Mas ele é um colaborador aqui, por exemplo, de médio potencial. Então, ele tem um médio potencial e um desempenho aqui dentro do esperado. Se isso acontecer, você vai perceber que ele vai ficar plotado aqui nesse box B5, que é o box mantenedor, tá? Porque ele teve um desempenho esperado e ele tem um potencial médio. Então, fazendo esse cruzamento, ele fica plotado aqui dentro desse box. Ah, Edgar, e se ele tiver alto potencial e um desempenho dentro da média? Então, ele fica plotado aqui nesse eixo aqui, que é um forte desempenho, tá? Porque aí você faz o cruzamento aqui do desempenho dentro do esperado e um alto potencial, tá legal? Tudo bem? Tá ficando claro até aqui? Esses pontos? Tudo bem essa questão da matriz? Tá ok essa parte aqui do cruzamento, os dois questionários, cada um fazendo um apontamento para um dos eixos? Perfeito. Maravilha. Obrigado aí pelo feedback. Então, exatamente essa é a proposta, tá? Quando nós falamos da matriz, e por que o Ninebox ele é um diferencial em relação às outras metodologias? Por exemplo, de você fazer só uma análise, uma avaliação, por exemplo, de competências. A avaliação de competências, que você faz ela puramente só na parte de competências, você faz a avaliação em um eixo apenas. Você vai avaliar somente competências, que são competências normalmente comportamentais. O Ninebox, ele traça os dois eixos. Você consegue analisar tanto a parte de competências como também de metas.
E isso que é o mais interessante, o mais rico da questão da metodologia, tá legal? Então você consegue traçar esses dois paralelos. Tá? Vamos voltar aqui para falar um pouquinho aí sobre a parte na ajuda aí do desempenho dos colaboradores, né? Na avaliação do desempenho dos colaboradores e dos potenciais. Então, além de você ter esse paralelo aqui, de você traçar em dois eixos, uma das vantagens também do Ninebox é que fica muito evidente aí quais são os colaboradores que estão prontos aí para uma promoção, quais são os colaboradores que estão deixando a desejar aí na questão de performance. E isso, no Ninebox, ele traz uma fotografia de, por exemplo, de quem são os colaboradores que estão prontos aí para serem promovidos, que normalmente são esses três, normalmente não, são esses três aqui, boxes, né? Os colaboradores ficam plotados nesses boxes aqui, principalmente o box B9, que são as pessoas ali que têm alto desempenho, alto potencial, tá? Então, o Ninebox em si, ele traz essa fotografia de quem que está pronto aí para assumir um cargo, uma promoção, um plano de sucessão aqui dentro da metodologia. E, por outro lado, também ali do outro extremo da matriz, você tem os colaboradores que também estão próximos aí, talvez, de serem desligados na empresa, que são essas pessoas que estão aqui no box B1, que são as pessoas que têm baixo desempenho e baixo potencial. Ah, Edgar, você está falando que essa pessoa ficar plotada nesse box, ela precisa imediatamente ser desligada? Não, não é isso. Até porque você precisa passar um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, para dar oportunidade para essa pessoa sair dessa situação, né? Reverter esse quadro em si. Então, a grande proposta aqui não é promover automaticamente essas pessoas que estão aqui e nem desligar automaticamente as pessoas que estão no box B1. Para ambos os casos, você precisa montar um plano para que as pessoas que estão no box B9 tenham uma projeção para elas serem promovidas e as pessoas que estão no box B1, você dê uma oportunidade para ela reverter essa situação. Não é plotou, desligou ou promoveu. Você precisa desenvolver um plano. Tá? E é óbvio que para essas pessoas que ficaram no box B1, você precisa, por exemplo, dar um PDI de um prazo um pouco mais curto. Né? Então, por exemplo, o que seria um prazo mais curto? Até 3 meses. Então é o seguinte, você vai chamar essa pessoa que ficou plotada no box B1, por exemplo, e vai falar, olha, sua performance acabou ficando um pouco mais abaixo, o potencial também, e a gente está desenvolvendo, vai estruturar aqui um plano de desenvolvimento individual, com um prazo, por exemplo, de 60 dias, para que você possa ter um progresso, uma evolução aqui em relação a essa parte aqui do Ninebox, tá? E aí, feito isso, com essa construção do PDI, ela precisa se desenvolver dentro desse período de 60 dias. Caso contrário, se ela não tiver progresso, não tiver evolução, aí sim você pode ir lá e concretizar o desligamento. Mas pode ser que ela desenvolva, ela melhore, ela progrida aí nesse processo de 60 dias e aí não tem necessidade de fazer o desligamento. Tá legal? Então, essa daqui que é o conceito, a estrutura do Ninebox, que você vai fazendo a plotagem aqui dos funcionários. Quando a gente chegar na aula prática, vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem também na prática, tá legal? Bom, e aí você tem aqui, por último, aqui esse último tópico, quais decisões você precisa tomar com base na plotagem de um dos 9 boxes, né? Você tem uma interpretação analítica, você tem uma visão do que você precisa fazer com base na plotagem de cada um desses boxes dos colaboradores. Tá? Então, por exemplo, ficou plotado aqui no box B7, por exemplo, o que você precisa fazer com ele? Então, você tem um plano de ação, né, um guia de ações gerenciais que nós chamamos, para você fazer a plotagem dos funcionários, não a plotagem, mas o plano de ação para cada um dos boxes que a pessoa ficou plotada. Então isso é muito fácil para o gestor, para o RH, ter essa visibilidade do que ele precisa fazer com base na plotagem em cada um desses 9 boxes. Tá legal? Bom, então essa é a matriz do Ninebox, tá? É a parte conceitual, a parte que eu expliquei um pouco mais sobre a metodologia.
E lá na frente nós vamos falar, eu vou abrir para vocês a ferramenta do Ninebox, explicando a questão do questionário do eixo de desempenho, questionário do eixo de potencial, para lá na prática vocês entenderem um pouco melhor, para a gente fechar aqui a questão do raciocínio, tá legal? Vamos falar agora um pouco de como que você vai fazer a parte de influenciar os gestores, de influenciar, que eu falo, de forma positiva aí, os gestores ou os diretores da sua empresa num processo de avaliação de desempenho. Agora que você entendeu um pouco melhor de como funciona a metodologia do Ninebox, chegou a hora aqui de você mostrar aqui um pouco de quais são os ganhos que a empresa vai ter fazendo a implementação de uma metodologia do Ninebox ou de uma avaliação de desempenho como um todo, tá legal? O primeiro ponto aqui é você entender o seguinte: muitas empresas, quando elas não têm um processo de avaliação de desempenho, elas sofrem muito por os colaboradores não terem metas, não terem indicadores, não saber quem são as pessoas que performam mais, quem são as pessoas que performam menos. Então, quando você chega na sua autodireção, na sua gerência, ou quiçá o dono da empresa, os diretores em si, para você justificar o porquê que você deve implementar uma avaliação de desempenho, você precisa trazer luz aqui para a importância as pessoas terem metas, dessas metas serem mensuradas através de indicadores, de você mostrar para eles, de fato, a importância que uma avaliação de desempenho tem. E um dos grandes ganhos aí do processo de avaliação de desempenho é o fato de você estimular as pessoas a terem metas e você mensurar e controlar essa parte dos indicadores, das metas dessas pessoas. Então isso aqui é extremamente importante, extremamente crucial num processo de implementação da avaliação de desempenho. Tá? Quando tem muita gente que me pergunta, esse é um ponto interessante aqui para reforçar com vocês. Tem muita gente que me pergunta e fala: Edgar, o que você julga aí mais importante num processo de avaliação de desempenho? E basicamente são 3 pontos que são os pontos mais importantes de uma avaliação de desempenho. O primeiro é você ter metas, você construir metas e indicadores para a sua equipe. Esse é o primeiro ponto, dos 3 pontos mais importantes de uma avaliação de desempenho. O segundo é você criar uma cultura de feedback na sua empresa, você criar uma habitualidade dos gestores darem feedbacks para os liderados, para você criar essa cultura, essa questão habitual do feedback. E o terceiro ponto que é extremamente importante também, é a questão de você desenvolver um plano de desenvolvimento individual, que são os PDIs. Tá? Então, esses 3 pontos, criação de metas, indicadores, a parte do feedback e a construção dos PDIs são os 3 tópicos, os 3 pontos mais importantes de um processo de avaliação de desempenho. Não precisa ter um software robusto, você não precisa ter a melhor ferramenta, você não precisa, trazer muita sofisticação para o seu processo de avaliação. Se você trabalhar muito bem esses 3 pontos, construir metas, criar o hábito e a cultura de feedback e trabalhar muito bem os PDIs, você já tem um caminho muito bem um caminho muito bem percorrido e direcionado para você ter sucesso na sua avaliação de desempenho, tá legal? Então, trabalhando esses 3 pontos, com certeza você vai conseguir aí ter um bom êxito na sua avaliação de desempenho, tá? Então, era mais para abrir esse parênteses para explicar para vocês, para contar que é uma dúvida muito comum que as pessoas têm do que é mais importante numa avaliação. E no meu ponto de vista, pela minha experiência já de muito campo de batalha, sem sombra de dúvidas, esses são os 3 pontos. Tá? Bom, pois bem, então vamos voltar aqui. Quando nós falamos aqui da parte de a gente estimular e conversar com os nossos gestores, tá? Com a direção ou os donos da empresa, esse é o primeiro ponto, nas metas e indicadores, e o segundo, a parte da cultura de feedback. Vamos pensar da seguinte forma. Hoje, uma das principais queixas dos colaboradores é falar das dificuldades, dos desafios em receber feedback.
poxa, Edgar, não recebo feedback, que eu tenho que ficar pedindo feedback, feedback é quase uma coisa apelativa. E quando você implementa um processo de avaliação de desempenho, é algo praticamente obrigatório, porque as pessoas vão precisar analisar o desempenho dos colaboradores, né? Os gestores vão analisar o desempenho dos colaboradores e automaticamente vai precisar dar um feedback. Tá? E nesse processo da gente implementar a avaliação de desempenho e automaticamente criar essa cultura de feedback, isso com certeza vai elevar, por exemplo, o nível cultural de feedback da sua empresa, vai ajudar a diminuir a taxa de turnover, né, que é a parte de rotatividade, porque isso é inclusive científico, tem várias pesquisas que mostram que muitos colaboradores aí, por falta de feedback, por falta de um plano de carreira, acaba deixando a empresa, sai da empresa exatamente por essa falta de perspectiva. Então você consegue, inclusive a gente vai falar um pouco sobre indicadores lá na frente, mas você consegue mensurar e justificar para a sua alta direção ou para a sua gestão que você implementando uma avaliação de desempenho na sua empresa, você vai conseguir diminuir a rotatividade, o turnover da sua empresa, porque as pessoas tendem a gostar, a avaliar de forma positiva as empresas que oferecem feedback, tá legal? Então, isso é extremamente importante para quem quer criar essa cultura de feedback. Um excelente argumento para você pontuar aí junto com os seus gestores, tá legal? E a parte de desenvolvimento, que é a parte do PDI que eu comentei com vocês. Isso aqui é extremamente importante. O principal capital intelectual das empresas é a equipe, né? É o time, são os colaboradores. E a partir do momento que você trabalha com avaliação de desempenho, e automaticamente trabalha também com o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual que a gente vai falar na frente, você vai criar planos de capacitação para os colaboradores, você vai desenvolver essas pessoas. E esse é um outro argumento extremamente importante para você usar com a sua alta direção, né? Essa possibilidade de você desenvolver os colaboradores, criar um plano de desenvolvimento para essas pessoas. Tá? Então, sempre usem esses argumentos, esses recursos aqui para vocês justificarem aqui a importância e a implementação da avaliação de desempenho, seja do Ninebox ou seja qualquer outra metodologia que você se sentir mais confortável. Mas empresas sem metas, sem indicadores e sem desenvolvimento das pessoas, é uma empresa ultrapassada, é uma empresa que vai sofrer muito de políticas de gestão de pessoas. Tá? Então, é muito importante esses 3 pontos que eu comentei com vocês. Tá? Lembrando que assim, então é um ponto aqui que é um ponto de atenção, tá? Que eu coloquei aqui para vocês não esquecerem aqui desse ponto. Nunca se esqueça de mapear os números, os indicadores antes de iniciar a implementação. Então, como é que funciona essa parte aqui nesse processo de você tomar esse cuidado? Sempre, antes de você começar qualquer ação relacionada ao RH, você não pode esquecer de mapear os números, né, os indicadores de algum desses KPIs, ou KPIs, como algumas pessoas chamam, antes de você fazer um processo de implementação de avaliação de desempenho, que é a rotatividade, que eu já comentei com vocês, porque a avaliação de desempenho ela tem um impacto direto, né, um impacto positivo na questão da rotatividade das pessoas. Então, quando você vai implementar, antes de você implementar a avaliação de desempenho, você vai lá e faz a mensuração de como que é a rotatividade da sua equipe, ou dos funcionários da sua empresa. Então, você tira uma fotografia, você mede ali como que é a questão da rotatividade antes de você implementar a avaliação de desempenho. E depois, quando você tiver o processo rodando, fluindo na empresa, você vai tirar uma outra fotografia, você vai mensurar, medir como é que ficou essa questão da rotatividade. E você vai perceber que vai existir ali um ganho, um resultado em relação a isso. Na questão da rotatividade. A rotatividade ela vai diminuir. Eu estou falando isso para vocês por experiência própria.
né? E nós mesmos, aqui na consultoria, antes de a gente fazer qualquer tipo de projeto no cliente de avaliação, a gente mapeia todos esses indicadores para saber, porque a gente é cobrado pelos resultados que nós entregamos, e a gente sempre mapeia quais são esses indicadores para chegar no final do trabalho e falar, olha, a gente conseguiu, através da avaliação de desempenho, diminuir a rotatividade. Tá? Esse é um exemplo. Um outro exemplo que vocês podem trabalhar também é o índice do clima organizacional, que é como que está o clima, como que está a satisfação ali dos colaboradores. Tá? Então, esse também é um termômetro que você pode e deve fazer ali antes da avaliação e depois. Então, como é que você pode fazer isso? Roda uma pesquisa de clima. Né? Nessa pesquisa, o que você pode colocar como algumas perguntas? Você pode colocar aqui, por exemplo, quantas vezes esse colaborador recebe feedback? Quantas vezes, por exemplo, se ele sente que ele, por exemplo, tem um plano de carreira na empresa? Como que está a relação dele com o gestor? Se ele tem clareza das metas dele? Então, são várias perguntas que você pode estipular e introduzir nesse seu questionário para avaliar o índice do clima organizacional e mensurar o percentual, colocar uma nota. Tá? Então você aplica essa pesquisa antes e depois que você rodou a avaliação de desempenho, você faz faz uma nova pesquisa. Você vai perceber que vai existir uma diferença. Inclusive, para quem é gestor de RH, para quem trabalha aí na parte de gestão, é interessante você sempre fazer essa mensuração, tirar uma fotografia antes e depois e passar isso para sua equipe, pedir para eles fazerem isso, tá? É muito importante vocês mapearem os indicadores. A gente precisa, como nós estamos aqui num grupo mais íntimo, né, só nós profissionais de RH, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sair um pouco daquele rótulo, né, aquele rótulo negativo que muitas pessoas colocaram na gente, profissionais da área de RH, que o RH tem uma visão muito romântica, que o RH, brincavam, né, os abraçadores de árvores, né, a gente não tem que ter só essa visão, quando eu falo visão, não é só essa visão romântica do RH, a gente tem que ser focado no negócio, em números, em resultados, e a melhor forma da gente fazer isso é fazendo isso com informações quantitativas, com dados, com números, com percentuais, com os indicadores. Tudo isso, se você faz e comece a fazer essa parte do mapeamento, aí fica mais fácil para você conseguir justificar. Pensa o seguinte, se você está falando com um diretor, com um dono de empresa, com qualquer que seja aí, no alto escalão da sua empresa, essas pessoas estão olhando para números. Estão olhando para resultados. Então, isso é extremamente importante. Vai fazer uma ação de aniversariantes do mês? Mapeia. O que isso vai trazer de retorno para a empresa? Se você fala só que vai aumentar a motivação dos funcionários, é muito vago, é muito subjetivo, entende? Você precisa trabalhar de uma forma mais estratégica, né, para você, por exemplo, passar com números, com resultados. O que essa ação vai trazer? Que tipo de ganho que essa ação vai trazer para a empresa? Porque se você fala só num campo muito subjetivo, puxa, aí você realmente não consegue fazer essa justificativa. Você precisa trazer, olha, estou implementando, estou com um projeto de implementar uma avaliação de desempenho e esse projeto de avaliação de desempenho vai ajudar a gente reduzir em 3% aqui a rotatividade, vai ajudar a gente a aumentar em 7% o nosso índice de clima organizacional e vai ajudar na questão do, por exemplo, de feedback. Hoje os colaboradores eles reclamam que só recebem um feedback por ano. E a proposta aqui é que na avaliação de desempenho eles tenham pelo menos um feedback a cada... Óbvio que o feedback ele precisa ser passado frequente, né? Mas a gente pode usar aí um número de 1 para 6 ou de 1 para 12, enfim. E aí você justificar, né? O que essa ação que você está tomando, quais são os resultados que isso vai gerar e quais são os benefícios que isso vai gerar para a empresa, tá legal? Então, é muito importante ter essa visão estratégica do RH, trabalhar com a parte dos indicadores, com metas, e qualquer ação que você for veicular na sua empresa, você trabalhar isso com metas, porque senão
e é muito comum receber essas queixas. Edgar, mas puxa, eu tentei levar lá para a empresa e não aprovaram. Se você não falar de uma forma correta, não passar essa visão estratégica, realmente a autodireção não vai aprovar mesmo, entende? Não vai aprovar porque eles não estão vendo aonde que isso vai gerar resultado, tá? Tudo bem? Deixa eu ver, dar uma olhada aqui no chat. O pessoal fez algumas perguntas aqui. Você indica qual período para medir novamente o turnover, né? Depois de aplicar a avaliação de desempenho ou a pesquisa de clima organizacional. Isso aqui você já pode rodar aí a partir de 2 ciclos. Então, por exemplo, você rodou uma avaliação, depois da segunda você já pode tirar ali uma fotografia. Tá? Isso pode ser feito aí a cada ciclo de avaliação. Lembrando que para cada empresa, você pode, por exemplo, fazer o ciclo semestral, ou anual, tem empresa que faz trimestral. A cada ciclo desse que você vai rodando, você pode também amarrar isso com, por exemplo, uma pesquisa de clima organizacional. Normalmente a pesquisa de clima é feita a cada 1 ano na empresa. Se a periodicidade da sua empresa de avaliação também for de 1 ano, você pode fazer acompanhado. Então, rodou um ciclo, roda uma pesquisa. Roda um ciclo de avaliação, roda uma pesquisa. Tá? Então, dá para fazer essa amarra também. Na questão do turnover, o interessante é você ir apurando isso de uma forma frequente. Por exemplo, tem consultorias que nós fazemos que a rotatividade ela é mensurada mês após mês, né? Que é tirado ali um relatório de todo mês de como que foi a questão da rotatividade. E aí você consegue acompanhar via um gráfico, por exemplo, dá para você fazer um gráfico de como que está indo. Se você vai perceber que depois que você começar a rodar a avaliação de desempenho, você vai perceber que a rotatividade ela tende a diminuir, tá? Então, esse é um ganho aí que você tem. Mas, respondendo a sua pergunta, Gislaine, você pode fazer sim, rodando essas avaliações, rodando esses indicadores aí a cada ciclo de avaliação. Legal? Legal, a Viviane colocou aqui de ser estratégico. É isso mesmo, é ter uma atuação mais estratégica aí na parte do RH. Tá? É isso mesmo, Kátia, perfeito. Né? Quando você começou a entrar ela comentou aqui quando começou a entrar nessa parte dos indicadores, entender mais no negócio, perguntaram se eu não perdeu o lado romântico, né, que é a questão humana. Tem que ter essa balança. Quando a gente fala da parte estratégica, não é para deixar de fazer o trabalho humano, né, essa visão de pessoas. É para você também continuar com esse cuidado com as pessoas, mas, sabe, tendo esse equilíbrio. Negócios e pessoas, e fazendo essa troca, tá legal? Bom, a Lana está perguntando aqui como criar a cultura de feedback dentro da organização, né, na empresa. Uma das melhores formas de você fazer isso é passar para os gestores, né, por exemplo, você pode fazer isso num processo de implementação de avaliação de desempenho, ou se sua empresa tiver uma avaliação já, você dá um treinamento. E fazer com que os gestores entendam que a avaliação de desempenho é uma coisa e feedback é outra. Porque tem muito gestor que tende o seguinte, eu só preciso dar o feedback no momento que eu for fazer a avaliação de desempenho. E isso é uma mentira. Né? Feedback ele tem que ser passado de forma recorrente. Tá? Tem que ser passado de forma contínua. Existe uma régua, que é uma régua de avaliação, é uma régua de feedback, que você entende o seguinte. Vamos pensar da seguinte forma. O colaborador ele foi contratado aqui para entregar 100% das atividades, tá? Que é uma régua... Deixa eu ver se eu consigo abrir um arquivo aqui para jogar na outra tela e explicar para vocês aqui que isso aqui é bem importante. Agora ficou melhor. Então vamos entender o seguinte. Deixa eu pegar um pincel aqui. Então aqui é uma régua, né? Que representa aqui... O desenho aqui fica ruim por causa do mouse, tá? Mas aqui é 100% das atividades, ou seja, o que o colaborador ele foi contratado para ele fazer, para ele executar aqui na empresa, tá? Então, isso aqui a gente passa muito para treinamento para gestores em empresas. Então, esse colaborador, esse aqui é o escopo de atividade que ele tem que fazer. Então, ele foi contratado para executar 100% dessas atividades aqui, que é uma régua de atividade, do escopo de atividades aqui, que ele foi contratado para ele fazer. E aí muitos gestores têm essa dúvida, né? E profissionais da área de RH também. Edgar, qual que é o momento que eu tenho que passar o feedback? Como criar essa cultura de feedback na minha empresa?
O que precisa ficar claro para a gente, né, da área de RH e para todos os gestores, que o feedback ele precisa ser passado de forma contínua, de forma frequente. Tá? Então, vamos entender o seguinte. Se ele foi contratado para executar esse escopo de atividade aqui, tudo que ele fizer abaixo ou acima desse escopo aqui é passível de feedback. Então, por exemplo, se ele foi contratado para executar 100% dessas atividades, só que ele está executando aqui, por exemplo, 80% dessas atividades, 80%, você tem que pegar e chamar ele para dar um feedback, para entender o que está acontecendo, porque ele está performando abaixo do que ele foi contratado para ele fazer. Ao mesmo tempo, se ele foi contratado para executar 100% das atividades e ele está entregando aqui 120, o gestor também precisa chegar aqui e dar um feedback para ele, que é reforçar, que é fazer reforço de comportamento. Tá? Eu imagino que deve ter vários psicólogos aqui, né? Vamos pensar em Skinner, Pavlov, que fala sobre o estudo do reforço de comportamento. Né? Então, o gestor ele precisa ter essa mentalidade para entender que o feedback ele não é só feedback construtivo, né, que vai ser passado somente nessa situação aqui onde ele entregar menos. O gestor precisa também dar feedback nessas situações aqui, onde o colaborador está entregando a mais do que ele foi contratado. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Quando nós, da área de RH e gestores, a gente entende que todas essas situações aqui que oscilar para cima e para baixo é passível de feedback, aí você começa a criar uma cultura de uma empresa que é pautada na parte de feedback, tá? Estimular a questão do feedback contínuo e recorrente, tá? E não esperar só o processo de avaliação de desempenho para você dar o feedback. Fazendo dessa forma, se a gente criar essa cultura essa mentalidade nos nossos funcionários, nos nossos gestores, e eles entenderem essa régua, vai ficar muito mais fácil da gente criar essa cultura. Tá legal? Então essa é uma das formas. São duas maneiras, na verdade. Usando essa régua aqui que eu passei para vocês e também estimulando, explicando para eles que o feedback não pode ser passado somente na avaliação de desempenho. São nessas situações aqui que ele precisa utilizar a questão do feedback, tá legal? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Bom, então aqui nós falamos aqui de como que você vai estimular e justificar aqui a questão da avaliação para os gestores, enfim, para a sua autodireção, para os donos da empresa como um todo, tá legal? Essas são as melhores formas de você ter essa visão um pouco mais estratégica, de você mapear os indicadores, de você trabalhar esses pontos aqui. Vamos para o próximo ponto, que é como que agora eu engajo os colaboradores. Como é que agora que eu já consegui a aprovação da minha direção, da minha autodireção, dos meus gestores, como é que eu faço para fazer o engajamento desses colaboradores? Então vamos pensar o seguinte. Quando nós falamos aqui de engajamento, uma das melhores formas de você fazer essa parte do engajamento desses funcionários é falar das famosas trilhas de carreira ou plano de carreira, da forma que você achar melhor usar essa nomenclatura. Quando nós estamos falando aqui das trilhas de carreira, nada mais é do que você passar para esses colaboradores que eles participando, eles se comprometendo com o processo de avaliação de desempenho, existe essa possibilidade, né? Uma das partes do plano de avaliação de desempenho é criar essas trilhas de carreira, esse plano de carreira para as pessoas, né, para os colaboradores. Então isso aqui é extremamente importante quando essas pessoas entendem, né, que ao ter uma avaliação de desempenho, você tem a possibilidade de desenvolver as trilhas de carreiras, o plano de carreira dos funcionários, tá legal? Então, essa é uma das principais vantagens. Quando você vai implementar uma avaliação de desempenho, as pessoas precisam ficar muito bem claro aqui que eles vão ter a possibilidade de ter o plano de carreira que eles tantos pedem, né, que eles tanto solicitam para os gestores, que eles vão ter a possibilidade de se desenvolver dentro da empresa.
Então, essa parte do plano de carreira é extremamente importante, que são essas trilhas que eu estou falando aqui para vocês. Ah, Edgar, e qual que é a diferença de plano e trilhas de carreira? Quando nós falamos de plano, o plano, normalmente ele é construído aí pela empresa, né? Ele é mais uma coisa mais voltada para a parte da empresa, é algo mais estático, algo mais fixo. Quando nós falamos de trilhas, as trilhas de carreiras elas são construídas a quatro mãos, né? O gestor junto com o colaborador, né? E o colaborador ele tem uma voz mais ativa aí nesse processo, eles desenham juntos. O colaborador ele é mais ouvido aí nas trilhas, né? Ele é escutado pelo gestor para saber o que ele quer chegar, se o interesse dele, por exemplo, é mais uma vertente de gestão ou mais uma vertente de especialista, né? Que está muito conectado com a carreira em Y, que é uma carreira muito famosa aí nessa estrutura aí de planejamento e desenvolvimento de trilhas. Tá? Então, quando a principal diferença é essa, o plano de carreira é algo aquela questão um pouco mais antiga, mais estática, e quando nós falamos de trilha, o colaborador ele tem um protagonismo maior aí na questão da avaliação de desempenho, tá legal? Então, essa é uma forma muito boa aí de você criar um engajamento por parte dos colaboradores, né? Falar da importância aí que a avaliação de desempenho tem para desenvolver essas trilhas de carreira, tá legal? Vamos para o segundo ponto aqui, que aí agora é outra parte das trilhas, mas são as trilhas de aprendizado, que, de novo, é um tema mais contemporâneo, um tema mais atual para falar da parte de desenvolvimento desses colaboradores. Então, o que seriam essas trilhas de aprendizado? Né? O conceito tradicional ali de treinamento e desenvolvimento, né, das pessoas, ele está cada vez, não deixando de ser utilizado, mas ele vem se inovando, né? Ele vem tendo uma outra roupagem, porque aquele conceito tradicional de treinamento, que você vai lá, coloca as pessoas numa sala de treinamento, ministra um conteúdo, sem essas pessoas terem ao menos o envolvimento ali na escolha de quais conteúdos, isso está ficando para trás. E é por isso que a questão das trilhas de aprendizado, elas vêm ganhando força no nosso mercado, que é a parte do mercado de RH, porque as trilhas de aprendizado, primeiro, o colaborador ele tem uma participação muito grande nisso, ele também é o protagonismo, assim como nas trilhas de carreira. E o segundo, nas trilhas, ele tem uma possibilidade de escolher qual que é o método que ele tem mais facilidade para aprender, qual que é o método, por exemplo, que ele tem uma absorção maior em relação àquele conteúdo, como que ele pretende absorver e aprender um determinado conteúdo. Então, nos dois casos dessas duas trilhas, tanto a de carreira quanto de aprendizado, o colaborador ele é protagonista. Né? Nos conceitos antigos, a empresa era muito protagonista, e hoje esse protagonismo está passando para as pessoas, está passando para o indivíduo em si, para o colaborador. E essa é uma das melhores formas de você gerar um engajamento nas pessoas. Olha, você vai, dentro desse processo de avaliação de desempenho aqui, a gente vai sentar junto com você para desenvolver a questão do seu plano de carreira, que é onde você pode chegar, quais são os steps que você precisa passar para você chegar naquele objetivo que você busca. Em questão da parte do desenvolvimento, a gente vai sentar junto com você para identificar quais são os formatos que você tem maior facilidade de aprendizado, que tipo de conteúdo que é mais adequado para você, que tipo de competência que você quer trabalhar, entende? Então, fazendo dessa forma, você colocando o colaborador no centro, no meio ali, como protagonista, você começa a gerar esse engajamento e esse comprometimento dele com o processo de avaliação de desempenho. Tá? Óbvio, isso com integridade, se realmente isso for cumprido, para você não jogar o processo por água abaixo. Legal? Então, isso aqui é um ponto muito importante aqui na parte das trilhas de aprendizado, das trilhas de carreira. Tá legal? E o outro ponto é a questão de promoção e sucessão. Lembra que eu mostrei lá para vocês do Nine Box, que a gente tem as caixinhas B6, B8 e B9, que são as três caixinhas lá de cima? Quando nós falamos aqui de avaliação de desempenho, principalmente da metodologia do Nine Box, a gente está muito relacionado à parte de promoção, de sucessão. Então,
Quando o colaborador ele entende que para ele chegar naquele cargo que ele deseja na trilha de carreira, né, ele precisa passar por uma avaliação de desempenho, aí ele começa a se comprometer com a entrega dos resultados, a desenvolver a questão do potencial, a ele ser mais comprometido com esse processo. Tá? Então, quando ele enxerga a avaliação de desempenho como meio para ele chegar nessa promoção e na sucessão, ele tende a se engajar muito mais, ele tende a se comprometer muito no processo. Tá legal? Então, essas são as 3 principais formas de você conseguir engajar e reter e você fazer com que esse colaborador se comprometa aí com o processo avaliativo, tá? Que é o processo aí de avaliação de desempenho, tá? E por fim aqui, é esse último ponto aqui para a parte dos gestores, né? Isso aqui é óbvio que é um material mais para você engajar os gestores e fazer com que esses gestores acabem pulverizando aí, multiplicando para a equipe deles. Eu coloquei B1 e B9 aqui, que é em relação ao nome dos boxes, né? Então, o que você pode passar para você vender isso para os gestores? Olha, através da metodologia aqui do Nine Box, você vai ter clareza de quais são os colaboradores que estão prontos para serem promovidos, quais são os colaboradores que não estão performando, que são esses boxes, são essas pessoas que estão no box B1. Né? Então você vai ter clareza exatamente de quem são as pessoas que não estão entregando, que não têm resultado, que não têm potencial. E por outro lado, lá, as pessoas que estão no box B9, por exemplo, são as pessoas que já estão prontas para serem promovidas. Então quando você precisar promover alguém, você já vai ter clareza exatamente nesse ponto. Então quando você passa isso para o seu gestor, que você tem uma ferramenta, que através dessa ferramenta você vai plotando os funcionários dentro dos 9 boxes, das 9 caixinhas, e você sabe exatamente o que você precisa fazer com cada um desses colaboradores, o gestor não vai se opor. Ele vai se comprometer no processo, ele vai multiplicar isso com a equipe, porque vai facilitar o trabalho dele. Né? Que uma das grandes queixas aí dos gestores puxa, roda a avaliação de desempenho, mas eu não sei o que eu tenho que fazer depois. Eu não sei qual que é o próximo passo, o que eu preciso fazer, entendeu? Então, quando você traz luz para esse tema, traz clareza aqui para esses gestores, que ele vai ter um plano de ação para cada um dos colaboradores que ficaram plotados nos boxes, aí realmente ele tende a se comprometer e engajar aí com os funcionários, com os funcionários não, com o processo em si, tá legal? Tudo bem até aqui? Dúvidas até esse ponto aqui da parte do engajamento para a gente prosseguir aqui com o conteúdo? Perfeito, muito bem. Então vamos embora. Tudo bem, o pessoal está falando que está tranquilo, está tudo muito claro, maravilha. Então vamos prosseguir aqui. Tem bastante conteúdo. Bom, chegamos aí em uma das partes mais importantes do processo de avaliação de desempenho. Então vamos trabalhar num cenário hipotético aqui, né? Fomos lá, conseguimos aprovação, geramos engajamento nos colaboradores, aí rodamos a avaliação, chegou a hora da gente estruturar os PDIs. Né? E, de novo, para quem não sabe, o PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual, que é uma das últimas etapas do processo de avaliação de desempenho, onde você vai estruturar um plano para que essas pessoas possam se desenvolver individualmente, tá legal? E essa, como eu disse, é uma parte crucial aí no processo avaliativo. Lembra que eu comentei com vocês que com base na plotagem de cada um dos 9 boxes, você tem aqui uma interpretação analítica, um guia gerenciais do que você precisa fazer com cada colaborador? Esse aqui é um resumo extremamente, assim, um resumo mais sucinto e extremamente importante para que você possa entender, né? Até a Andréa colocou aqui no bate-papo que é essa parte mais especial para mim. Sem sombra de dúvidas, nos nossos cursos, nas nossas formações, em consultoria, essa é a parte que mais gera atenção, assim, interesse das pessoas. Porque tem muita gente que não tem dificuldade de estruturar um PDI, que tem uma dificuldade aí na parte da estruturação do PDI, e a gente vai aprofundar um pouco nesse ponto aqui. Tá? Então vamos falar da parte dos PDIs.
Eu já comentei aqui que é uma das partes mais importantes do processo. O primeiro passo aqui, quando você faz a estruturação do PDI, é você identificar aqui quais são as 3 competências que você vai trabalhar com esses colaboradores. Então, vamos pensar da seguinte forma. Você foi lá, construiu o processo de avaliação de desempenho, tá? E aí, feito isso, terminou o processo. Depois que terminou o processo, você vai definir ali. Puxa, bacana, terminamos o processo, agora eu preciso construir o plano de desenvolvimento individual para desenvolver essas pessoas. Como é que eu vou fazer essa estrutura? O primeiro passo aqui é você identificar, em média, quais são as 3 competências que vão ser trabalhadas nesse PDI. Tá? Então, por exemplo, tem muita gente que comete um erro de escolher as competências com base nas competências que o colaborador teve a pior nota. E esse é um erro. Porque o que acontece? Se você escolhe... tem muita gente que fala assim, eu vou montar um plano de desenvolvimento individual com base nas piores notas desse colaborador. Mas aí você está penalizando essas pessoas e prejudicando o processo, porque não é... A escolha das competências, ela não pode ser pautada apenas em você escolher as competências que ele teve a nota mais fraca. Tá? Você precisa levar em consideração aqui o que nós chamamos, né, são esses... Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho que passou aqui. São esses 3 passos aqui. Como é que eu identifico quais são as competências que eu preciso trabalhar com esses colaboradores? O primeiro passo que você vai escolher é o impacto. Tá? Então, dessas competências que eu vou selecionar para trabalhar o plano de desenvolvimento individual desses colaboradores, o quanto essa habilidade contribui para o objetivo final, né? Para o negócio, para a empresa ali. Então, vamos pensar da seguinte forma. Existe um objetivo, né, desse colaborador ali, por exemplo, precisa entregar um resultado específico ou atingir alguma meta específica. Dessas competências, qual é dessas competências, né, do processo de avaliação ali que vai trazer mais impacto para esse resultado? Porque não adianta você, de novo, escolher ali a que ele teve a pior nota, porque às vezes essa competência não vai trazer um resultado, não vai trazer um impacto muito grande ali para o objetivo final, independente de qual seja esse objetivo. Tá? Então, o primeiro ponto que você vai avaliar é a questão do impacto. O segundo é a questão da urgência. O quanto aquela competência é urgente naquele momento da empresa, né? Que é uma questão de time, ou seja, quanto essa habilidade é necessária agora. A gente está no meio de uma pandemia, numa crise aí do coronavírus, e talvez uma das competências aí que seja extremamente importante agora para esse momento é resiliência, trabalho em equipe, flexibilidade. Então, se a gente tivesse, por exemplo, no momento de construir um PDI agora, a gente teria, obviamente, que considerar essa questão de alguma dessas competências, por exemplo, né? Se a gente fosse trabalhar isso agora. Então, isso é uma competência que é urgente, que precisa ser trabalhada agora. Tá? Um outro ponto aqui é a questão do desejo. O quanto o colaborador tem esse desejo em desenvolver essas competências. Quando a gente escolhe essa questão das competências, não pode ser top-down, né? Vai lá e desenvolve essas competências, né? Vai lá e faz e trabalha dessa forma aqui, né? Algo impositivo. Não, você tem que levar em consideração o que o colaborador ele tem interesse em se desenvolver. Ele tem o desejo em desenvolver essa competência, para ele é importante desenvolver essa competência. Você precisa sentar com ele e entender se ele tem interesse em desenvolver essa competência ou não. Porque se ele tiver esse desejo, esse interesse, ele tende a se comprometer com esse processo. Tá? Então você precisa levar em consideração esses 3 pontos aqui quando você for escolher as competências. Tá? O próximo passo, depois que você definiu as competências, você vai definir ali qual que é o prazo inicial e o prazo final para desenvolver essas competências. Você precisa definir o prazo. Tá? Então, por exemplo, esse plano de desenvolvimento individual ele vai ser trabalhado aqui no período de 3 meses. Então, vai começar, por exemplo, em janeiro e vai terminar em março. Então, você definiu qual que é o prazo inicial e o prazo final para ele desenvolver essas competências.
Tá? Que isso é extremamente importante também. Porque se não desenvolver, não tiver prazo para começar e prazo para terminar, o processo vai acabar ficando solto. Tá legal? Depois que definiu o prazo inicial e o prazo final, essa daqui é uma das partes mais importantes do processo, que é você colocar a quantidade de encontros entre esse prazo inicial e o prazo final aqui da avaliação de desempenho. Tá? Avaliação de desempenho não, desculpa, do plano de desenvolvimento individual, que é a parte do PDI. Tá? Então, precisa ficar muito claro aqui quantos encontros vão acontecer até o término desse plano de desenvolvimento individual. Deixa eu sair um pouquinho aqui da apresentação e entrar no mapa mental aqui para vocês, para ficar um pouco mais claro aqui o entendimento do plano de desenvolvimento individual, que eu vou construir aqui junto com vocês, só para ficar um pouco mais claro. Então aqui, quando nós falamos aqui da parte do PDI, nós já falamos aqui das 3 competências, né? Então aqui, as 3 competências que precisam ser levadas em consideração aqui o impacto, certo? A urgência. E o desejo, tá? E o desejo. Isso aqui a gente está falando da escolha das 3 competências. O próximo passo aqui é o prazo inicial e final, tá? E em seguida aqui a quantidade de encontros, tá? Nessa quantidade aqui de encontros, deixa eu jogar para cá para ficar um pouco mais fácil aqui o entendimento. Nessa quantidade de encontros, o que você vai fazer? Entre esse prazo inicial e o prazo final que nós estipulamos aqui de 3 meses, eu quero que a cada 15 dias, por exemplo, que aí dá o total aqui de 6 encontros, o gestor e o colaborador, né, o avaliado e o avaliador, eles se encontrem para falar como é que está o desenvolvimento dessas competências. Então, ao longo desses 3 meses aqui, eu vou ter primeiro encontro, segundo encontro, até o 6º encontro aqui, tá? Para que o avaliado e o avaliador, eles se reúnam a cada 15 dias, que serão 6 encontros aqui ao longo desses 3 meses, para falar como é que está a evolução dessas competências aqui. Tá? Tá evoluindo, está progredindo, não está, está indo bem, precisa trocar o recurso, precisa fazer alguma mudança, precisa fazer algum ajuste. Tá? Isso aqui é extremamente importante. Por isso que eu comentei com vocês que essa daqui é uma das partes mais importantes aqui do PDI, porque se não tiver esses encontros a cada 15 dias, pode ser a cada 1 mês, o processo ele fica solto. Tá? Então, isso daqui é extremamente importante para ter sucesso aqui na questão do PDI. Tá legal? Então, se o processo ele vai, por exemplo, ele durar 3 meses de desenvolvimento dessas três competências aqui, a cada 15 dias eu quero que esse gestor e esse avaliado eles se encontrem para falar como é que está o progresso. E eu, como RH, eu quero acompanhar tudo isso daqui. Tá legal? Então isso aqui é extremamente importante. Tá? Então esse aqui é o 3º passo, a quantidade de encontros. Aí nós vamos aqui para o 4º e último passo, que é a questão dos recursos. Quais serão os recursos aqui que... Vamos colocar ele aqui no meio, que eu acho que vai ficar melhor aqui para fazer o entendimento. Quais são os recursos que vão ser utilizados para desenvolver essas competências? Que tipo de recurso é esse, Edgar? Pode ser livro, pode ser treinamento interno. Aqui pode ser treinamento externo. Se vocês quiserem me dar alguns exemplos aqui no chat, vocês podem me ajudar também. Tá? Aqui pode ser coaching. Tá? Coaching. Aqui você pode ter mentoria, que eu gosto muito desse processo aqui de mentoria.
que é uma forma barata e muito efetiva de você conseguir desenvolver. Tá? Então, essa daqui é uma estrutura de plano de desenvolvimento individual. Tá? Você define as competências, você escolhe os recursos que vão ser utilizados para desenvolver essas competências, você estipula o prazo inicial e o prazo final, e aqui a quantidade de encontros. Quantos encontros vão ser feitos para fazer a calibragem do desenvolvimento dessas competências. Olha que legal, a Sinara colocou aqui treinamento EAD. Show de bola, excelente ideia. EAD. Tudo isso daqui aqui pode ter, por exemplo, também, ó, participação em congresso, né? Congresso. Por exemplo, tem muita gente que utiliza aqui, nós temos a feira da BRH aqui em São Paulo, imagino que tenha em Minas também. Tem muita gente que coloca isso no PDI, participar da BRH São Paulo, e depois fazer a apresentação de uma apresentação, de marcar um treinamento para as equipes dos principais aprendizados. Então, isso daqui é extremamente importante aqui para você desenvolver o PDI, tá legal? Tudo bem? Tá claro até aqui para vocês? Vocês conseguiram entender? Tem dúvidas aqui em relação à parte do PDI? Tá claro isso aqui para vocês? Vocês me dando feedback aqui, a gente prossegue aqui na questão do PDI, tá? Tô vendo se eu acho aqui eu tenho uma matriz aqui do PDI, é como se fosse uma planilhinha aqui, mas, enfim, essa aqui é a estrutura, tá? Eu tirei do arquivo aqui do Excel e trouxe aqui para o mapa mental aqui para ficar mais claro para vocês, tá legal? Então, né, deixa eu voltar aqui na minha tela, depois, se eu precisar, eu volto aqui na questão do PDI. Maravilha. Então, isso daqui é uma construção de um PDI. Né? É você trabalhar de uma forma muito mais efetiva aqui esse plano de desenvolvimento individual e um guia de ações gerenciais aqui para a sua equipe. Tá legal? Então, trabalhando isso aqui, fazendo esse processo de forma muito redonda, você consegue ter um êxito aí na construção do seu PDI. Tá legal? Bom, vamos para a parte prática. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona a matriz do Ninebox, tá? Para a gente, já para ir para a última parte aí do treinamento. Vamos chegar na melhor parte aqui, que é eu mostrar aqui para vocês a ferramenta do Ninebox. Eu vou compartilhar aqui, já vou migrar minha tela aqui para vocês verem aqui a metodologia, como é que funciona. Vamos lá, vamos fazer a demonstração aqui. Ó, só me dá um ok se vocês estão vendo a ferramenta aí na tela e como que está a resolução aí para vocês. Tá tudo certo? Maravilha. Ok, né? Legal, Viviane. Eu vou anotar aqui, se der tempo a gente fala sobre comitê de calibração. Isso é uma parte muito importante também na avaliação. Tá? Perfeito, então ótimo. Então vamos lá. O pessoal está dando um feedback que está ok, datando para visualizar. Bom, essa daqui é a matriz, é a metodologia do Ninebox, que ela está no Excel. Esse Excel é um Excel que está totalmente automatizado, mas que dá para você rodar um processo de avaliação de desempenho aqui, baseado na metodologia do Ninebox, muito bem aqui com essa matriz. Então, lembra lá no início que eu falei para vocês que você precisa construir um questionário que vá fazer o apontamento para o eixo de desempenho e um questionário que vai fazer um apontamento para o eixo de potencial. Então aqui, esses questionários que eu comentei com vocês, ele está separado em duas abas. Aqui nós temos um questionário do eixo de desempenho e aqui nós temos um questionário do eixo de potencial, tá legal? Então aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a parte das perguntas. Essas perguntas, elas podem ser, por exemplo, relacionadas a metas, a você colocar metas quantitativas, por exemplo, aumentar em 6% o índice de clima organizacional da empresa, isso é uma meta. Atingir 20 mil reais de faturamentos na empresa, isso também é uma meta. O que mais seria?
Vamos lá. Diminuir o turnover em 3%, isso também é uma meta. Então, essas são as perguntas que você pode colocar aqui no eixo de desempenho, isso relacionado à parte de metas. Na parte de responsabilidades, você pode colocar assim, cuidar de todo o processo de recrutamento e seleção. Isso é uma responsabilidade. Ser responsável pelos programas de treinamento da empresa, isso também é uma responsabilidade. Tá? Então, essas são perguntas que você vai colocar nesse eixo aqui, que é um eixo de desempenho, tá? Que você vai trabalhar aqui uma série de perguntas. Depois que você colocar essas perguntas aqui, né, antes, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aqui são os dados pessoais. Você vai colocar o nome do funcionário, a função, a empresa, o projeto, a data, enfim. Tá? Mas depois que você colocou os dados pessoais, você vai inserir essas perguntas aqui, e aqui você tem a legenda. A legenda, nessa régua aqui, nessa escala que nós estamos utilizando, é uma escala que vai de 1 até 5. Você pode fazer uma escala de 1 até 4, de 1 até 3, de 1 até 10. Tá? Não tem, isso aqui não tem... você pode usar o critério aí da sua empresa, tá legal? E aí você vai de 1, que representa não atende, 2 atende parcialmente, 3 atende, 4 atende muitas vezes supera e 5 supera. Tá? E aí qual que é o papel do avaliador? Ele vai chegar aqui, basicamente vai olhar a pergunta e vai tabular a nota que é correspondente àquele item. Então basta ele chegar aqui e ir fazendo a parte da tabulação de todas as notas. Tá? Feito isso, ele vai fazendo aqui a parte da tabulação. Tá? Colocando aqui e vai tabulando as notas. Então é muito simples. Ele vai abrir esse primeiro questionário aqui que está do eixo de desempenho, ver os espaços aqui e ir tabulando as notas. Tá? Feito isso, depois que ele terminar de preencher todas essas perguntas aqui do eixo de desempenho, ele finalizou, ele vai para o eixo de potencial. Tá? No eixo de potencial, nós estamos falando do eixo Y, que avalia a questão do potencial. Nesse eixo de potencial, você pode colocar algumas perguntas relacionadas obviamente, a questão do potencial. Você pode trabalhar com competências nesse eixo de potencial. Você pode trabalhar com agilidade de aprendizado. Tudo que esteja relacionado ao futuro, a capacidade futura desse colaborador entregar. E aí o critério é exatamente o mesmo, tá? Lembrando que se, por exemplo, não quero trabalhar potencial, quero trabalhar cultura, não tem problema. Não quero trabalhar cultura, quero trabalhar comportamentos. Tá? É possível também. Você pode colocar aqui no eixo e colocar perguntas que estejam relacionadas ao comportamento. Quero cruzar comportamento e desempenho, quero cruzar cultura e desempenho. Aqui é indiferente se você quiser trabalhar com outro fator aqui, com outro instrumento nesse eixo Y, que é o eixo de potencial. Tá? Deixa eu voltar aqui para a gente ser fiel à metodologia. Tá? Feito isso, o papel desse gestor é exatamente o mesmo. Ele vai vir aqui, vai olhando as perguntas e vai fazendo a tabulação das notas. Tá? Legal, Edgar. Vi aqui que preencheu, tá tudo certo, mas e agora? Né? O que isso resulta? O que vai acontecer? A mágica acontece nessa aba aqui, que é na matriz. Então, vamos lá. Olha lá que magnífico isso daqui. As notas que foram tabuladas lá, elas vieram todas para cá, nesse resumo aqui, que aí você pode ir colocando aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar mais didático aqui para vocês. Todas aquelas notas que foram tabuladas lá, elas estão apresentadas aqui, né, dentro dessa matriz. E aqui você tem um resumo das notas, qual foi a média que esse colaborador aqui, João da Silva, teve na parte de potencial e qual foi a média que ele teve no eixo de desempenho. Tá? E olha só que incrível isso. Através dessa nota média que ele teve aqui nesses dois eixos, já apareceu aqui a plotagem desse colaborador. Qual foi o box que ele ficou plotado. Então, se você passar aqui o mouse em cima da bolinha, vai aparecer que ele teve uma nota aqui de 3,50 aqui no eixo de potencial e de 2,88 aqui no eixo de desempenho.
tá? Então aqui você tem o cruzamento dessas duas informações e qual box que ele ficou plotado, tá? Dentro das 9 caixinhas, e isso é de forma automática. Isso aqui tem uma fórmula, mas se eu, por exemplo, vier aqui, vamos supor, vamos trabalhar no última hipótese que eu venho aqui e coloco tudo nota 1 aqui. Vem aqui, 1, que é a nota mínima, tá? 1 é a pior nota que eu tenho. E voltar aqui na matriz, olha lá para onde a bolinha foi. Tá? Como eu coloquei tudo 1 aqui no eixo de desempenho, a bolinha veio para cá, que está falando que ele tem baixo desempenho aqui. Se eu vier aqui também colocar tudo nota 1 aqui no eixo de potencial, que é a pior nota que tem, olha lá para onde esse colaborador ele vai ficar plotado. Lá no box B1, tá? Que é a pior nota aqui da matriz. Se eu vier aqui colocar tudo nota 5, aqui, ele vai vir para cá. Tá? Então, isso é magnífico, porque vai aparecer aqui qual box que esse colaborador ficou plotado e toda essa parte da leitura. Tá legal? Que você consegue visualizar. Ah, Edgar, legal, vi aqui, mas aonde que eu consigo ver? O que eu preciso fazer? Cadê uma legenda? Cadê uma interpretação? Aqui. É exatamente aqui que acontece. Então, nesse exemplo, como a gente colocou nota 1 para esse colaborador, nota 1 em tudo, ele ficou plotado aqui no box B1, que é um desempenho baixo e um potencial também baixo. Tá? Opa, aqui está baixo, é baixo, né? Perfeito. Então aqui ele tem um desempenho baixo e um potencial baixo. Ele ficou plotado nesse box B1. E o que significa esse box B1? É risco na manutenção, um acompanhamento muito próximo ou substituir, se caso esse colaborador ele não tiver nenhuma progressão, né? Não tiver nenhum progresso. A Gislene está perguntando aqui se precisa ter o mesmo número de perguntas em ambos os eixos. Não, não precisa ter a mesma quantidade de perguntas, porque como a gente vai considerar a média na nota lá da avaliação, essa média, independente se você usar 3, 5, 10 perguntas, como a gente vai usar a nota média, não precisa ter a mesma quantidade de perguntas, tá? Então, por exemplo, no eixo de potencial você pode usar, vou dar um exemplo prático, né? Em consultorias, às vezes a gente usa 20, 25 perguntas no eixo de potencial e no eixo de desempenho a gente só usa 4, porque a parte de potencial é mais subjetivo para você avaliar, entendeu? Então é mais complexo mesmo para você avaliar potencial. Então, às vezes, você precisa de mais perguntas, de mais instrumentos para você avaliar o potencial do que desempenho. Porque desempenho é o seguinte, ou ele bate a meta ou ele não bate. Ou ele atende aquilo, a responsabilidade do cargo dele, ou ele não atende. Tá? Ou, então, agora, potencial é algo mais subjetivo. Como é que você vai fazer uma projeção se ele está pronto para ser promovido, para ser... para assumir um novo posto, para assumir uma sucessão. Então, normalmente, o eixo de potencial ele tem mais perguntas. Então, não precisa ser a mesma quantidade de perguntas. Tá legal? Bom, então aqui você tem o eixo aqui da legenda, aqui, né, da parte que você consegue identificar. E aí, feito isso, ele aparece aqui uma leitura. E aí você vai para a parte do... eu não sei por que apareceu esse risquinho amarelo aqui. Bom, enfim, mas está dando para prosseguir aqui na tela. Depois que você aparece nessa parte da legenda, você tem aqui uma interpretação analítica, né, que ele passa aqui exatamente qual foi a média, né, desse colaborador e o que você precisa fazer com ele. Então, pegando o exemplo aqui desse colaborador, ele ficou plotado no box B1, que é um desempenho baixo e um potencial baixo. Né? E aí aqui você tem uma interpretação analítica desse colaborador. Então ele aparece aqui, ó, risco da manutenção do colaborador. É necessário que a liderança invista no acompanhamento muito próximo no treinamento desse colaborador, ficando ela atentos aos sinais da evolução. Caso isso não ocorra, né, o colaborador deve ser desligado da empresa. Lembra que eu falei para vocês que o PDI precisa ser feito de uma forma um pouco mais apertada, de uma forma um pouco mais ajustada? É exatamente assim que funciona. Né? Existe a possibilidade do colaborador estar na função errada, analisar a possibilidade de fazer a sua realocação, ou você pode desligar esse colaborador, entendeu? Então, sai tudo mastigado, né? Sai tudo de forma bem sintética aqui, com base na plotagem desse colaborador, o que é necessário você fazer, tá? Eu também, assim,
do Alia, né? Falou aqui que foi encantada com a ferramenta. É muito maravilhosa mesmo. Eu também sou apaixonado pela metodologia do Nannybox e a gente desenvolveu, estruturou toda essa parte da metodologia. E a gente tem mais 8 ferramentas só de processo de avaliação de desempenho, né? Nós temos PDI, diário de bordo, avaliação do período de experiência, nós temos avaliação para pagamento de PLR. Então, tudo isso está no nosso arsenal aí de ferramentas que nós temos aqui na consultoria, e que inclusive a gente compartilha isso também com os nossos alunos aí da formação do Nannybox, tá legal? Bom, então essa foi a demonstração, né? Eu puxei o paralelo do que a gente viu lá no primeiro bloco,